Amigos, permitam-me expor de forma simples e pontual, e conforme meu modelo, a essência da energia cósmica, matéria e suas massas, gravidade e forças magnéticas. 1. A energia cósmica, que preenche e ocupa todo o universo, se manifesta como linhas retas de força em todas as direções e sentidos, pode ser constatado pela ação do movimento retilíneo que as forças de inércia produzem. 2. Quando as linhas de força da energia cósmica agem concentricamente sobre um ponto do espaço, que é a gravidade, elas se encontram, se fundem, se somam e se condensam formando a matéria, e sua massa conforme a quantidade de matéria construída e acumulada. 3. Nestes casos de criação de núcleos de matéria e massa, e uma vez que as linhas de força passam pelo núcleo central, elas se expandem e atuam como linhas e campos de expansão e redistribuição de energia e matéria, campos magnéticos, que quando o núcleo gira, cria estrutura ou órbitas magnéticas positivas que capturam e criam sistemas orbitais, núcleo com orbitais ao seu redor. 4. No entanto, à medida que os sistemas orbitais se tornam maiores e comprimidos, chega um momento em que a pressão e a densidade de energia excedem claramente o permitido pelo cosmos, e então esses sistemas explodem resultando em alguns menores, e com a emissão de grande quantidade de energia e partículas menores. Neste desenho podemos ver como a energia cósmica em sua ação concêntrica, e agindo como gravidade, se condensa e se agrega em matéria e massa, e como essas mesmas linhas de energia cósmica, ao ultrapassar o núcleo, tornam-se campos e linhas de forças magnéticas, que criar e redistribuir orbitais ao redor do núcleo central. Portanto, quanto maior o acúmulo de matéria, maior o potencial gravitacional, e maior potencial magnético para criar e compor sistemas orbitais. No final, se a pressão da energia do núcleo, e seu consequente potencial magnético, ultrapassar certos limites, o sistema orbital explode e se transforma em outros sistemas orbitais menores e dentro do nível de densidade energética que todo o cosmos requer. O desenho a seguir mostra como o par de forças antagônicas como a gravidade, que entra e age em direção ao interior do núcleo, dando-lhe coerência, e a força magnética, que passa e se expande depois de sair deste núcleo, constroem todos os sistemas orbitais do universo, núcleos atômicos com seus elétrons, leptons, com seus neutrinos, estrelas com seus planetas, planetas com suas luas, aglomerados de estrelas girando em galáxias, pares de asteroides girando um sobre o outro. Redemoinhos de poeira estelar quando estão formando protoplanetas, etc. Ou seja, em todo o cosmos o par de forças antagônicas gravidade-força magnética para seu devido equilíbrio, criam sistemas orbitais, núcleos com orbitais ao seu redor, conseguindo uma distribuição e densidade de energia adequada semelhante à do cosmos como um todo, da igual massa do sistema, volume do sistema. Como dissemos, inicialmente essas forças são diretamente proporcionais entre si, pois são a mesma energia cósmica agindo em direções diferentes e opostas. No entanto, e devido à compressão dos sistemas ao rodar, e ao seu excesso de densidade, pressão e energia, as forças magnéticas acabam por vencer as forças gravitacionais e o núcleo ou sistema explode devido ao excesso de densidade de energia. Isso ocorre em grandes sistemas, como átomos de urânio ou grandes supernovas. Astrologicamente, e devido a esta circunstância, os buracos negros não podem existir e são considerados uma mera teoria relativista. Permita-me agora explicar de forma muito simplificada como a matéria e sua massa são sintetizadas a partir da energia cósmica. Gravidade. Primeiros pontos de gravidade, ou gravitons teóricos. Toda matéria é construída pelo acúmulo de pontos quase infinitos de energia cósmica ou pontos de gravidade. Suponham um ponto no espaço, P. Devido ao fato de que a energia cósmica está ocupando todo o universo como um imenso fluido de energia, linhas quase infinitas de energia chegarão a este ponto, P, concentricamente de todas as direções externas do espaço. Com o que se formaria um ponto de energia tridimensional e concêntrico, que, sendo circundado por linhas de energia direta em sua direção, este ponto poderia atrair muitos outros com as mesmas qualidades,
formando assim um conglomerado de pontos de energia cósmica condensada ou partículas materiais de qualquer tamanho e dimensão: partícula pequena, média, partícula grande, núcleo material, núcleo grande, etc., incluindo grandes núcleos materiais como o nosso Sol. Ou seja, todas as partículas, conglomerados de partículas e núcleos de matéria do cosmos são compostos de múltiplos pontos de energia cósmica condensada. E se quisermos, podemos chamar esses minúsculos pontos de energia condensada ou gravitons de matéria, embora seu tamanho real seja tão pequeno e tão distante de nós que mal podemos imaginá-los. Neste desenho vemos como todas as linhas concêntricas de energia cósmica que vão para um determinado ponto do espaço P, ao se aproximarem e se misturarem, formam um ponto de energia cósmica, ou ponto de gravidade, concentrado e condensado, e porque as linhas de força são concêntricas, elas têm a propriedade de se atrair e formar conglomerados de pontos de energia condensada, ou pontos de matéria. Asterisco vemos também como a concentração de pontos de energia em um núcleo cria um vácuo ao seu redor, que marcará as dimensões do sistema orbital a ser criado no futuro se o potencial magnético assim o exigir, estrelas-planetas, planetas-luas, núcleo, elétron, elétron-neutrinos, etc. Neste desenho analisamos os níveis cósmicos. Níveis cósmicos. O cosmos está estruturado em níveis cósmicos dimensionais, de forma que a soma e a composição de muitas unidades de um nível podem se estruturar e compor unidades do nível superior. Por exemplo, a soma das unidades atômicas, átomos, compõe uma unidade equivalente de nível superior, que são as estrelas. Além disso, todos os níveis são estruturados da mesma forma e com os mesmos elementos, forças, forma e composição. Portanto, as partículas, elementos, forças, leis físicas, etc., são os mesmos em todos os níveis. As partículas possíveis entre um nível e o superior são quase infinitas, cerca de 10 elevado a 60, porque esse é o número aproximado de unidades de um nível necessárias para formar e construir o próximo nível. No entanto, podemos fazer grupos ou categorias de acordo com as dimensões das partículas intermediárias entre os níveis, contando com as propriedades funcionais dessas partículas. Uma indicação de como esses grupos de partículas podem ser distribuídos é dada no desenho. No nível subatômico teríamos subátomos, cerca de 10 aumentados para menos 80 gramas. Submoléculas, formadas por vários subátomos. Subpartículas, já formadas por importantes acumulações de subátomos. Neutrinos, formados por um grande número de subátomos, e já com campos magnéticos importantes, próximos de criar sistemas orbitais. Elétrons-leptons, grandes acumulações de subátomos, com importantes campos magnéticos capazes de capturar neutrinos e formar sistemas orbitais. E finalmente os átomos, como um grande acúmulo de subátomos, da ordem de 10 elevado a 57, com um grande potencial magnético, capaz de criar órbitas positivas muito estritas e capturar os elétrons, leptons, necessários para formar um orbital sistema bem definido e estruturado em termos de densidade de energia interna. 2. A um nível supraatômico teríamos, já bem conhecido por estar ao nosso nível de observação átomos, moléculas, partículas, minúsculas, pequenas, médias, grandes, pequenos e grandes meteoritos, luas pequenas e grandes, planetas com suas luas, e finalmente as estrelas com seus planetas. Ou seja, a repetição do que acontece no nível subatômico. Amigos, como vimos anteriormente, grandes sistemas orbitais podem explodir quando ultrapassam o nível de energia permitido pelo fluido cósmico. Quando isso ocorre, geralmente resulta na criação de um sistema orbital menor que o anterior, e com a emissão de um grande número de partículas energéticas, partículas materiais em alta velocidade. E isso ocorre em todos os níveis do cosmos. Supraatômico, com a explosão de grandes átomos como o urânio. Nível estrela, com a explosão de supernovas. Nível de supraestrelas, com explosão de supraestrelas, no caso do nosso Big Bang.
Portanto, nosso Big Bang foi apenas a explosão, ou reação, de uma superestrela, que era composta por um grande acúmulo de estrelas de todos os tipos e tamanhos, além de partículas pequenas e grandes, poeira estelar, etc.